Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia Matos e vou apresentar a minha pesquisa de doutorado desenvolvida no PROARC, UFRJ. Ela trata da eficiência energética em obras de reabilitação predial no serviço público. Eu também sou servidora pública do IBGE. A minha tese, ela nasce da constatação de que, embora as reformas prediais, muito comuns dentro do serviço público, elas raramente integram uma estratégia energética. Ou seja, as decisões de projeto que deveriam reduzir o impacto ambiental, normalmente elas são tomadas sem um diagnóstico adequado, sem uma linha de base e também sem instrumentos de verificação dos resultados. Isso acaba por produzir desperdício de recursos públicos, baixo desempenho e também perda de oportunidades. Essa pesquisa, ela busca responder uma questão que é central. Como nós podemos orientar o processo decisório no contexto público para que as reformas prediais elas incorporem as ações de eficiência energética de uma forma consciente, transparente e mensurável. Então, para isso foi desenvolvido uma base argumentativa estruturada, composta de 5 etapas, nas quais que são mapeamento das oportunidades energéticas, previsão e recomendação de ações, análise técnico-econômica rigorosa, escolha criteriosa das ações, planejamento de medição e verificação. Então, o método ele foi testado na fase de planejamento de uma obra de retrofit no IBGE, permitindo compreender de dentro da instituição quais seriam os desafios, quais seriam as lacunas e quais seriam as potencialidades da utilização desse método. Como resultado, a gente pôde verificar que o principal entrave não é a ausência de tecnologia, mas sim uma falta de planejamento integrado, uma falta de articulação entre os setores e uma falta de energética continuada. Com relação aqui aos objetivos do colóquio, a gente pode verificar que ele contribui para o debate contemporâneo do projeto frente aos desafios ambientais, uma vez que ele coloca que as decisões cotidianas realizadas dentro do projeto de arquitetura, e não apenas grandes soluções tecnológicas, elas podem transformar o desempenho energético do espaço público. Também reforça a questão do ensino, pesquisa e extensão, uma vez que que essa base argumentativa ela foi toda criada dentro da instituição e ela foi utilizada dentro de um contexto real de planejamento de contratação e ela tem ainda um potencial para direcionar capacitações, direcionar decisões e contratações dentro do serviço público. Então, eu agradeço a oportunidade de estar colaborando aqui neste evento e é isso aí. Muito obrigada. Entre os Caminhos do Minério, uma leitura cartográfica da paisagem ferroviária de Volta Redonda, é o título, até o momento, da dissertação de mestrado que eu desenvolvo no PROARC desde 2024, sob a orientação da professora Vera Tangari e junto ao Grupo CEL. A pesquisa ela surge de inquietações sobre a paisagem industrial de Volta Redonda, a cidade onde eu nasci, e da busca por narrativas dentro do contexto industrial que tende a protagonizar as principais questões urbanas, econômicas, políticas e sociais do município, devido à presença da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Duas linhas principais do território guiam o desenvolvimento do meu trabalho. 2 caminhos do minério que foram importantes para a formação da cidade. O primeiro deles é o Rio Paraíba do Sul, que serviu como elemento condutor para o adentramento do território, fazendo a conexão entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais durante o período de mineração do ouro. A segunda linha é a ferrovia, que inicialmente foi construída para o escoamento da produção cafeeira, mas que atualmente atua principalmente no transporte do minério de ferro de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, a ferrovia leva o minério de ferro até o pátio industrial da CSN, onde ele é transformado em aço. Essas duas linhas juntas, então, potencializaram o caráter industrial da região do Vale do Paraíba e o desenvolvimento de suas cidades. A minha pesquisa, então, entre os caminhos do minério, portanto, busca compreender a formação do território de Volta Redonda em 2 escalas distintas. Primeiro, a partir de uma leitura morfológica, que busca identificar os diferentes caracteres dessa paisagem a partir da metodologia de compartimentação da paisagem. E, segundamente, na escala do cotidiano, explorada a partir da caminhografia urbana, que permite percorrer essas 2 linhas e seus entres,
identificando as narrativas populares que eles se desenvolvem e que também atuam na formação desse território. Dessa forma, a pesquisa estabelece uma abordagem multi- e interescalar, que busca descortinar novas narrativas no território de Volta Redonda, investigando suas linhas, brechas, agentes e atravessando novas fronteiras, limites, significados e apropriações. Utilizando a cartografia, então, como principal ferramenta de união entre as abordagens, pretendemos produzir uma cartografia síntese, desse território que funcione como forma de compartilhamento das narrativas encontradas. Entendemos que o trabalho é importante para situar a Volta Redonda dentro do contexto de pesquisa sobre a paisagem e o patrimônio ferroviários do Vale do Paraíba, e para pensar também outras nuances sobre o território da cidade, que extrapolem as lógicas produtivas da indústria siderúrgica. Paisageira, caminhografias, efeitos e afetos de paisagens na fronteira Brasil-Uruguai. Eu não sou daqui. Essa frase me acompanhou por muitos anos enquanto me deslocava e experienciava tantas cidades. Mas foi na fronteira Brasil-Uruguai que pela primeira vez senti que ser estrangeira era regra e não exceção. E isso despertou uma pergunta que guiou minha pesquisa. O que acontece com a paisagem quando dois países, duas culturas e múltiplos modos de vida convivem no mesmo território? As cidades gêmeas dividem o mesmo chão, o mesmo vento, a mesma luz do Pampa. Ainda assim, vivem atravessadas por desigualdades, legislações conflitantes e interrupções políticas que insistem em separá-las. Mas, ao mesmo tempo, surgem práticas criativas e modos de viver que escapam às regras. Entre essas forças de ruptura e criação cotidianas, encontrei a lacuna que orienta essa pesquisa. Caminhei essas bordas como quem lê um texto vivo. Usei as lentes dos estudos decoloniais, da teoria Torrede e da transformação da morfologia para compreender como humanos e não humanos, pessoas, animais, rios, trilhos, burocracias, afetos, disputam e compõem a paisagem. A pesquisa se fez na escala do passo, da escuta e da controvérsia, através da caminhografia urbana. Quanto mais caminhava, mais compreendia que a fronteira é o lugar do reconhecimento do eu diante do outro e da performação contínua de um nós nos outros. Não é uma linha de separação, é um campo relacional, denso, poroso, afetado pelo que chega e pelo que insiste em permanecer. Foi dessa experiência que surgiu Paisageira, paisagem de fronteira. Não como conceito pronto, mas como um entendimento que nasce de uma falta, de algo que os termos existentes não alcançavam. Há o Borderscape, sim, mas ele fala de outras fronteiras, aquelas cartografadas pelo olhar do colonizador, distantes das mestiçagens e das invenções cotidianas da fronteira sul-americana. Paisageira nasce, portanto, do próprio território, das caminhografias, dos conflitos, das intensidades que escapam às categorias rígidas. Nas cidades gêmeas, encontrei formas de viver que dobram a norma. Atravessamentos espontâneos, usos partilhados do espaço, soluções que só fazem sentido quando compreendidas como práticas transfronteiriças. Vi também presenças não humanas agindo como protagonistas. O Rio Jaguarão impondo ritmos, os cerros redesenhando percursos, as enchentes ensinando limites e o contrabando abrindo frestas. A paisagem se revelou como uma trama viva, sempre em disputa, sempre em composição. Paisageira amplia o entendimento da paisagem como um campo material e simbólico, onde se negociam pertencimentos, legalidades, afetos e sobrevivências. Mostra que planejar cidades fronteiriças exige sensibilidade para as tramas híbridas que ali se formam. Em um mundo que insiste em erguer muros, talvez o maior ensinamento seja este: permanecer no meio, no encontro, na travessia, na correlação.